Ler com vocês Mateus capítulo de número 9, versículo de número 1, depois eu leio alguns outros. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: Perdoados te são os seus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de uma passagem muito, mas muito conhecida, que é a ocasião em que Jesus estava dentro da sua própria cidade. E nós vemos pelo relato da Bíblia que os profetas de casa, eles têm dificuldades para exercer o seu ministério. Jesus mesmo disse que os profetas de casa, eles não eram valorizados. E é interessante que Jesus, quando entra em Cafarnaum, ele diz: Olha, eu não fiz tantos milagres no meio de vocês porque lhes faltou incredulidade. Ou seja, o pessoal olhava para Jesus, viu Jesus crescer, né? E quando Jesus começa o seu ministério, muitos desacreditam dele. Isso é muito importante porque Mateus deixa muito claro que Jesus, ele entra no barco, passou para o outro lado e ele chegou à sua própria cidade. E estando na sua própria cidade, ele exerce o seu ministério mediante a alguns amigos levarem um paralítico deitado numa cama até Jesus. Perceba esse estado que esse homem estava. Ele era paralítico. Ele não tinha como se movimentar. É tanto que ele estava fadado a estar deitado em cima de uma cama para sempre. Se ele não tivesse se encontrado com Jesus, o destino dele era continuar paralisado e precisar sempre depender de amigos, de alguém que esteja ao lado, para que ele pudesse se mover. A paralisia é algo muito escancarado e é algo muito visível para todos nós. Todos nós reconhecemos um paralítico quando vemos, pela sua falta de capacidade de poder se movimentar. E Jesus, ele olha para esse paralítico, olha para a fé daqueles que o trouxe, e ao invés de fazer o que todos esperavam, que seria um milagre para levantá-lo de imediato, porque afinal o problema mais gritante dele, mais aparente e visível aos olhos, era a paralisia. Então fazia sentido que quando eles trouxeram até Jesus, sabendo da fama de Jesus, eles estavam atrás de uma cura. E Jesus, subvertendo todas as expectativas, ele diz alguma coisa para aquele paralítico. Ele diz: Filho, tenha bom ânimo, perdoados te são os seus pecados. Olha só que maravilha. Porque para além das visíveis problemas que a gente tenha, Cristo aponta
para um problema muito maior, que é o pecado. Problema este que não é tão gritante quanto os outros. Não é tão gritante quanto uma doença, não é tão gritante quanto uma lepra, não é tão gritante quanto uma paralisia, quanto uma cegueira, quanto uma mudez ou uma surdez. O pecado, ele não se demonstra escandaloso, visível. Quem olhasse para aquele paralítico iria perceber muito mais a sua paralisia do que o pecado que havia dentro do seu coração. Mas Jesus, que conhece a raiz e o maior problema de todos, ele diz: filho, tenha bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Caso não houvesse nenhuma revolta dos fariseus, dos escribas que estavam ali, aquele homem continuaria paralítico, muito provavelmente, mas ele sairia dali perdoado. Isso traz uma lição poderosa para nós. E se Deus quiser deixar a doença? E se Deus não resolver o meu problema? E se Deus não me enriquecer? E se Deus não me fizer prosperar? Se a casa nova não vier? Se o carro novo não vier? Se o emprego dos sonhos não vier? Se tudo que eu projetei para minha vida não for realizado, o fato de ser perdoado será suficiente para eu continuar adorando e servindo a Deus? Essa é uma pergunta muito poderosa para cada um de nós nesta noite. E se Deus nada fizer? E se Deus não quiser agir? E se Deus cruzar os braços? E se Jesus não entrar de feitos maravilhosos e milagrosos dentro da minha situação? O fato de ser perdoado é suficiente? Faça essa pergunta para você nesta noite. O fato de eu ser perdoado é suficiente? É suficiente para eu continuar crendo em Deus, crendo no Deus que faz milagres, mesmo sem Ele fazer na minha vida, porque Ele já fez o maior de todos, que é perdoar os meus pecados. Isso será suficiente? O fato de eu ser perdoado será suficiente se eu continuar paralítico? Isso é uma pergunta muito importante. Porém, o texto nos diz que, no versículo 3, que os escribas e fariseus, os estudiosos que estavam por ali, eles começaram a questionar Jesus a respeito, ou diziam entre si: ele blasfema. Por quê? Porque a ideia é de que só Deus pode perdoar pecados. Quando eles olham Jesus dizendo essas palavras de perdão para aquele paralítico, dá um nó na cabeça deles. E eles não falam para Jesus, mas falam entre si. Mas Jesus, que conhece os pensamentos, ele diz: por que vocês pensam mal em seus corações? E Jesus traz uma pergunta: o que é mais fácil dizer? Perdoados são os seus pecados, ou levanta-te e anda? E Jesus não espera nem que eles respondam. Ele mesmo diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra, tem na terra autoridade para perdoar pecados. Ele voltou-se ao paralítico e disse: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Olha só que maravilha. Aqui a gente aprende uma coisa muito importante. Os milagres, eles não são um fim em si mesmos. Mas os milagres, eles servem para demonstrar o poder que Jesus tinha para perdoar pecados. Jesus só o levanta da sua paralisia para que eles que estavam ao redor soubessem que o perdão que Jesus praticava, o perdão que Jesus dispensava para aquele paralítico, era verdadeiro. Para mostrar
que ele era poderoso, que ele tinha autoridade, ele faz o milagre apontando não para o milagre em si, mas apontando para o perdão e a salvação que há nele. Isso é maravilhoso, porque a nossa fé não pode se basear no milagre, porque milagre vem e passa. Se a gente olhar relatos de outras religiões, a gente vai ter gente que acredita que milagres aconteceram em várias outras religiões. Mas a diferença do cristianismo para as outras não são os milagres, não são os feitos poderosos, não são as coisas escandalosas que acontecem. A diferença do cristianismo é porque só ela tem a salvação pela graça de Deus. Só nela há perdão dos pecados. Só nela há a graça do Cristo que foi morto na cruz do Calvário. A nossa fé, ela não é baseada em milagres. A nossa fé é baseada no Cristo ensanguentado. Perceba que os apóstolos, eles não foram mortos pelos milagres que fizeram. Jesus, ele não foi morto pelos milagres que ele fez. Por quê? Porque o essencial da sua fé era a sua mensagem de salvação, de ressurreição, de morte, de crucificação. É por isso que Jesus, ele fala e faz o milagre para apontar para a salvação que há em Cristo. Desculpe me dizer, meu irmão, mas se o milagre que Jesus fez na sua vida só serve para você dizer que Deus é poderoso porque ele fez o milagre e não aponta para o que ele fez na sua vida interiormente, salvificamente, de perdão de seus pecados, você está propagando mal aquilo que Jesus fez. Se o milagre aponta só para o milagre, a gente vai atrás de Jesus por causa de milagre. E saiba de uma coisa, quando o povo que participou da multiplicação foi até Jesus de novo buscar pão, ele disse: vocês estão vindo só porque eu matei a fome de vocês, mas eu digo para vocês que eu sou o pão vivo que desce dos céus. E não houve mais multiplicação, não houve outra multiplicação quando eles vieram atrás de pão. Perceba que quando eles foram atrás de Jesus por causa da palavra, Jesus multiplicou. Mas quando eles vieram atrás de Jesus por causa do pão, Jesus não multiplicou, Jesus pregou. Sabe uma coisa? Quando a gente precisa entender que a principal coisa que nos aproxima de Deus e o modo correto da gente se relacionar com Cristo é que a gente entenda que a sua palavra é maior do que o seu milagre. Que a sua palavra é mais importante do que o seu milagre. Porque perceba o que acontece depois que Jesus fala. Versículo 7, levantou-se e foi para sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Os milagres, o perdão, tem uma única finalidade: a glória de Deus. Os milagres são para a glória de Deus. Se a gente é usado para promover alguma coisa que a gente ora e Deus cura, a glória não é nossa, a glória é de Deus. Se nós pregamos e alguém é salvo, a glória não é nossa, a glória é de Deus. Se a gente canta e o poder desce, a glória não é nossa, a glória é de Deus. A gente tem que entender, a multidão viu, maravilhou-se e glorificou a Deus. Os milagres são para a glória de Deus. E para finalizar, a gente vê o próprio Mateus se colocando na história quando ele conta do momento em que Jesus o chamou. Versículo 9, Jesus passando adiante dali, viu assentado na recebedoria, na coleteria, coletando os impostos, um homem chamado Mateus. E ele disse: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Mateus, ele sofria de uma paralisia diferente, mas muito semelhante a esse paralítico. Parece-me que Mateus, ele se coloca em contraponto a esse paralítico. Que se por um acaso esse
paralítico, ele era visivelmente alguém necessitado de uma intervenção divina para a sua vida. Mateus era só um trabalhador comum que estava lá coletando os impostos para Roma. Era só mais um. Ele não tem grandes pecados, ele não tem grandes falhas. Ele é um homem que está sentado trabalhando. Isso me faz ver que a necessidade de Cristo não é só para aqueles que são terrivelmente perdidos e longe de Deus, mas aqueles que estão imersos nas drogas, na prostituição, que estão presos em vícios. Eles não são diferentes daquelas pessoas que moralmente são aplaudidos pela sociedade, que andam, trabalham, têm uma boa família, tratam bem os filhos, aplaude, não bebe, não fuma, se cuida. Mas se ele não tem Cristo, ele é tão perdido quanto um drogado. Ele é tão perdido quanto uma prostituta. Ele é tão perdido quanto um assassino. Ele é tão perdido quanto um estuprador. A verdade do Evangelho nos humilha por isso, porque ele coloca todo mundo no mesmo barco. Todos pecaram. Não importa se o seu pecado é moralmente aceito ou não. Não importa se você é aplaudido pela sociedade ou não, ou é marginalizado. Todos nós estamos no mesmo barco. E Mateus, ele se coloca com esse contraponto e se iguala. Eu não era paralítico fisicamente, mas eu estava preso, assentado nessa coleteria e passaria a minha vida toda. Mas quando Jesus chegou, assim como chegou no paralítico e o levantou, quando Jesus chegou na minha vida, ele me disse: segue-me. E eu levantei-me e fui. Porque o que importa é seguir Jesus. Então, que o Senhor Deus abençoe você nesta noite. Saiba nessa palavra que o perdão de Deus, o chamado de Deus para nossas vidas é o que realmente importa. Não são os milagres. Os milagres são maravilhosos, mas a palavra é mais importante. As coisas grandiosas são importantes, mas não é tudo. Que Deus te abençoe com esta palavra e te faça relembrar do perdão que você alcançou. E você que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, independente da sua situação, se você está perdidamente e terrivelmente anudado nos seus pecados, ou se você é alguém que moralmente aceito, mas que nunca firmou a aliança com o Senhor. Ler com vocês Mateus capítulo de número 9, versículo de número 1, depois eu leio alguns outros. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: perdoados te são os seus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de uma passagem muito, mas muito conhecida, que é a ocasião em que Jesus estava dentro da sua própria cidade. E nós vemos pelo relato da Bíblia que os profetas de casa, eles têm dificuldades para exercer o seu ministério. Jesus mesmo disse que os profetas de casa, eles não eram valorizados. E é interessante que Jesus, quando entra em Cafarnaum,
ele diz: olha, eu não fiz tantos milagres no meio de vocês porque lhes faltou incredulidade. Ou seja, o pessoal olhava para Jesus, viu Jesus crescer, né? E quando Jesus começa o seu ministério, muitos desacreditam dele. Isso é muito importante porque Mateus deixa muito claro que Jesus, ele entra no barco, passou para o outro lado e ele chegou à sua própria cidade. E estando na sua própria cidade, ele exerce o seu ministério mediante a alguns amigos levarem um paralítico deitado numa cama até Jesus. Perceba esse estado que esse homem estava. Ele era paralítico. Ele não tinha como se movimentar. É tanto que ele estava fadado a estar deitado em cima de uma cama para sempre. Se ele não tivesse se encontrado com Jesus, o destino dele era continuar paralisado e precisar sempre depender de amigos, de alguém que esteja ao lado, para que ele pudesse se mover. A paralisia é algo muito escancarado e é algo muito visível para todos nós. Todos nós reconhecemos um paralítico quando vemos, pela sua falta de capacidade de poder se movimentar. E Jesus, ele olha para esse paralítico, olha para a fé daqueles que o trouxe, e ao invés de fazer o que todos esperavam, que seria um milagre para levantá-lo de imediato, porque afinal o problema mais gritante dele, mais aparente e visível aos olhos, era a paralisia. Então fazia sentido que quando eles trouxeram até Jesus, sabendo da fama de Jesus, eles estavam atrás de uma cura. E Jesus, subvertendo todas as expectativas, ele diz alguma coisa para aquele paralítico. Ele diz: filho, tenha bom ânimo, perdoados te são os seus pecados. Olha só que maravilha. Porque para além das visíveis problemas que a gente tenha, Cristo aponta para um problema muito maior, que é o pecado. Problema este que não é tão gritante quanto os outros. Não é tão gritante quanto uma doença, não é tão gritante quanto uma lepra, não é tão gritante quanto uma paralisia, quanto uma cegueira, quanto uma mudez ou uma surdez. O pecado, ele não se demonstra escandaloso, visível. Quem olhasse para aquele paralítico iria perceber muito mais a sua paralisia do que o pecado que havia dentro do seu coração. Mas Jesus, que conhece a raiz e o maior problema de todos, ele diz: filho, tenha bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Caso não houvesse nenhuma revolta dos fariseus, dos escribas que estavam ali, aquele homem continuaria paralítico, muito provavelmente, mas ele sairia dali perdoado. Isso traz uma lição poderosa para nós. E se Deus quiser deixar a doença? E se Deus não resolver o meu problema? E se Deus não me enriquecer? E se Deus não me fizer prosperar? Se a casa nova não vier? Se o carro novo não vier? Se o emprego dos sonhos não vier? Se tudo que eu projetei para minha vida não for realizado, o fato de ser perdoado será suficiente para eu continuar adorando e servindo a Deus? Essa é uma pergunta muito poderosa para cada um de nós nesta noite. E se Deus nada fizer? E se Deus não quiser agir? E se Deus cruzar os braços? E se Jesus não entrar
de feitos maravilhosos e milagrosos dentro da minha situação, o fato de ser perdoado é suficiente? Faça essa pergunta para você nesta noite. O fato de eu ser perdoado é suficiente? É suficiente para eu continuar crendo em Deus, crendo no Deus que faz milagres, mesmo sem Ele fazer na minha vida, porque Ele já fez o maior de todos, que é perdoar os meus pecados. Isso será suficiente? O fato de eu ser perdoado será suficiente se eu continuar paralítico? Isso é uma pergunta muito importante. Porém, o texto nos diz que, no versículo 3, que os escribas e fariseus, os estudiosos que estavam por ali, eles começaram a questionar Jesus a respeito, ou diziam entre si, ele blasfema. Por quê? Porque a ideia é que só Deus pode perdoar pecados. Quando eles olham Jesus dizendo essas palavras de perdão para aquele paralítico, dá um nó na cabeça deles. E eles não falam para Jesus, mas falam entre si. Mas Jesus, que conhece os pensamentos, ele diz: por que vocês pensam mal em seus corações? E Jesus traz uma pergunta: o que é mais fácil dizer? Perdoados são os seus pecados, ou levanta-te e anda? E Jesus não espera nem que eles respondam. Ele mesmo diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra, tem na terra autoridade para perdoar pecados. Ele voltou-se ao paralítico e disse: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Olha só que maravilha. Aqui a gente aprende uma coisa muito importante. Os milagres, eles não são um fim em si mesmos. Mas os milagres, eles servem para demonstrar o poder que Jesus tinha para perdoar pecados. Jesus só o levanta da sua paralisia para que eles que estavam ao redor soubessem que o perdão que Jesus praticava, o perdão que Jesus dispensava para aquele paralítico, era verdadeiro. Para mostrar que ele era poderoso, que ele tinha autoridade, ele faz o milagre apontando não para o milagre em si, mas apontando para o perdão e a salvação que há nele. Isso é maravilhoso, porque a nossa fé não pode se basear no milagre, porque milagre vem e passa. Se a gente olhar relatos de outras religiões, a gente vai ter gente que acredita que milagres aconteceram em várias outras religiões. Mas a diferença do cristianismo para as outras não são os milagres, não são os feitos poderosos, não são as coisas escandalosas que acontecem. A diferença do cristianismo é porque só ela tem a salvação pela graça de Deus. Só nela há perdão dos pecados. Só nela há a graça do Cristo que foi morto na cruz do Calvário. A nossa fé, ela não é baseada em milagres. A nossa fé é baseada no Cristo ensanguentado. Perceba que os apóstolos, eles não foram mortos pelos milagres que fizeram. Jesus, ele não foi morto pelos milagres que ele fez. Por quê? Porque o essencial da sua fé era a sua mensagem de salvação, de ressurreição, de morte, de crucificação. É por isso que Jesus, ele fala e faz o milagre para apontar para a salvação que há em Cristo. Desculpe me dizer, meu irmão, mas se o milagre que Jesus fez na sua vida só serve para você dizer que Deus é poderoso porque ele fez o milagre e não aponta para o que ele fez na sua vida interiormente, salvificamente, de perdão de seus pecados, você está propagando mal aquilo que Jesus fez. Se o milagre aponta só para o milagre,
a gente vai atrás de Jesus por causa de milagre. E saiba de uma coisa, quando o povo que participou da multiplicação foi até Jesus de novo buscar pão, ele disse: vocês estão vindo só porque eu matei a fome de vocês, mas eu digo para vocês que eu sou o pão vivo que desce dos céus. E não houve mais multiplicação, não houve outra multiplicação quando eles vieram atrás de pão. Perceba que quando eles foram atrás de Jesus por causa da palavra, Jesus multiplicou. Mas quando eles vieram atrás de Jesus por causa do pão, Jesus não multiplicou, Jesus pregou. Sabe uma coisa? Quando a gente precisa entender que a principal coisa que nos aproxima de Deus e o modo correto da gente se relacionar com Cristo é que a gente entenda que a sua palavra é maior do que o seu milagre. Que a sua palavra é mais importante do que o seu milagre. Porque perceba o que acontece depois que Jesus fala. Versículo 7, levantou-se e foi para sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Os milagres, o perdão, tem uma única finalidade: a glória de Deus. Os milagres são para a glória de Deus. Se a gente é usado para promover alguma coisa que a gente ora e Deus cura, a glória não é nossa, a glória é de Deus. Se nós pregamos e alguém é salvo, a glória não é nossa, a glória é de Deus. Se a gente canta e o poder desce, a glória não é nossa, a glória é de Deus. A gente tem que entender, a multidão viu, maravilhou-se e glorificou a Deus. Os milagres são para a glória de Deus. E para finalizar, a gente vê o próprio Mateus se colocando na história quando ele conta do momento em que Jesus o chamou. Versículo 9, Jesus passando adiante dali, viu assentado na recebedoria, na coleteria, coletando os impostos, um homem chamado Mateus. E ele disse: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Mateus, ele sofria de uma paralisia diferente, mas muito semelhante a esse paralítico. Parece-me que Mateus, ele se coloca em contraponto a esse paralítico. Que se por um acaso esse paralítico, ele era visivelmente alguém necessitado de uma intervenção divina para a sua vida, Mateus era só um trabalhador comum, que estava lá coletando os impostos para Roma. Era só mais um. Ele não tem grandes pecados, ele não tem grandes falhas. Ele é um homem que está sentado trabalhando. Isso me faz ver que a necessidade de Cristo não é só para aqueles que são terrivelmente perdidos e longe de Deus, mas aqueles que estão imersos nas drogas, na prostituição, que estão presos em vícios. Eles não são diferentes daquelas pessoas que moralmente são aplaudidos pela sociedade, que andam, trabalham, têm uma boa família, tratam bem os filhos, aplaude, não bebe, não fuma, se cuida. Mas se ele não tem Cristo, ele continua, ele é tão perdido quanto um drogado, ele é tão perdido quanto uma prostituta, ele é tão perdido quanto um assassino, ele é tão perdido quanto um estuprador. A verdade do Evangelho nos humilha por isso, porque ele coloca todo mundo no mesmo barco. Todos pecaram, não importa se o seu pecado é moralmente aceito ou não, não importa se você é aplaudido pela sociedade ou não, ou é marginalizado, todos nós estamos no mesmo barco. E Mateus, ele se coloca com esse contraponto e se iguala. Eu não era paralítico fisicamente, mas eu estava preso, assentado nessa coleteria e passaria a minha vida toda. Mas quando Jesus chegou, assim como chegou no paralítico e o levantou, quando Jesus chegou na minha vida, ele me disse: segue-me. E eu levantei-me e fui, porque o que importa é seguir Jesus. Então, que o Senhor Deus abençoe você nesta noite. Saiba
nessa palavra que o perdão de Deus, o chamado de Deus para nossas vidas é o que realmente importa. Não são os milagres são maravilhosos, mas a palavra é mais importante. As coisas grandiosas são importantes, mas não é tudo. Que Deus te abençoe com esta palavra e te faça relembrar do perdão que você alcançou. E você que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, independente da sua situação, se você está perdidamente e terrivelmente anudado nos seus pecados, ou se você é alguém que moralmente é aceito, mas que nunca firmou a aliança com o Senhor, eu vim te dizer nesta noite, você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Que o Senhor Deus abençoe e lhe dê uma oportunidade de vida. Eu agradeço.